À medida que você for encontrando o texto bíblico, fique de pé, por favor. João 9:1. A cura de um cego de nascença. Com esta mesma atenção que os irmãos têm dedicado a este culto, vamos fazer a leitura, porque na leitura Deus já fala conosco. A Bíblia diz que bem-aventurado é o que lê e o que ouve. Então é importante ler e ouvir. Nós vamos primeiro ler, depois estaremos ouvindo, e Deus fala conosco quando nós lemos e quando nós ouvimos. Então, com muita atenção e o coração aberto, vamos ler a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Chegando os pais, perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O cego respondeu: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu o cego:
já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Só até aqui. Os irmãos podem tomar seus assentos. Muito obrigado. Muito bonito esse relato, né? Que coisa linda. Jesus faz coisas inéditas, coisas que ninguém nunca viu. E isso não foi só na vida deste que era cego, em João capítulo 9. É na sua vida e na minha vida também. Deus faz coisas inéditas. Você pode repetir após mim? Deus faz coisas inéditas. Segura a mão aí de alguém que estiver perto de você e repita isso. Diga para ele, para ela: Deus faz coisas inéditas. Eu quero compartilhar com os irmãos 5 coisas inéditas no texto que acabamos de ler. Eu louvo a Deus porque Ele não precisa imitar ninguém. Pessoas que querem às vezes exercer alguma função ou estar atuando em alguma área, procura alguém mais experiente para se espelhar e alguém mais experiente para, às vezes, até mesmo imitar. Por que Jesus nunca precisou se espelhar nem imitar ninguém? Porque não existe ninguém maior que Ele. Jesus é o maior, Ele é o maior. Não há nome sobre o nome de Jesus. Jesus é o nome que está sobre todo nome. Ele é o maior. Ele é o maior. Por isso estamos aqui hoje. Não é Ele que imita o jeito que os outros fazem. São os homens que se espelham naquilo que Ele faz. Ele não veio a esta terra observar como era feito para fazer igual. Ele veio a esta terra dizendo: aprendei de mim. Ou seja, Ele veio ensinar. Por isso Ele é chamado de mestre. Por isso aqui nós lemos os discípulos chamando Ele de Rabi. Rabi quer dizer mestre. Exatamente isso. Ele é o nosso mestre, Ele quem nos ensina, Ele quem faz aquilo que lhe apraz, e nós aprendemos com Ele, seguimos. Nós que aprendemos com Ele e seguimos aquilo que Ele ensina, temos que ter em mente que Ele é um Deus de coisas inéditas, coisas que nunca aconteceram com ninguém na face da terra. Em milhares de anos de história, pode acontecer pela primeira vez com você.
Você acredita nisso? Parece que o que a gente vive e o que vai viver é apenas a repetição do que vem acontecendo durante a história da humanidade, e não é. Quando Deus decide abençoar você de uma maneira, pode ser um jeito que ninguém nunca experimentou, e você vai ser o primeiro. É por isso que quem serve a Deus não fica baseando muito a sua situação na situação dos outros, ou comparando a sua situação com a situação dos outros. Por quê? Porque o que Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, como Deus vai fazer na vida do outro, nem sempre vai ser igual ao que Deus vai fazer na minha vida, do jeito que Deus vai fazer na minha vida e quando Deus vai fazer na minha vida. É por isso que nós que servimos a Deus devemos estar constantemente perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o tempo que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Quem entende o trabalhar de Deus para a sua vida, não fica preocupado com o que Deus está fazendo na vida dos outros, não fica espionando o que Deus está fazendo na vida dos outros. Ele entende que o que Deus vai fazer na vida dele é inédito. Aleluia! Diga comigo: Deus vai fazer coisas inéditas. Aleluia! Eu não sei se você está esperando alguma promessa que Deus fez, mas você nunca viu acontecer com ninguém. Esta palavra é para você. É para você que tem promessa de Deus, mas viu dar errado com todo mundo. Eu vim liberar uma palavra do céu sobre a sua casa. Vai acontecer pela primeira vez com você, porque o Deus que você serve é um Deus de coisas inéditas. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor faz coisas inéditas. Tem gente que pensa que já conhece tudo de Deus. Quando a gente encontra alguém que fala: eu já conheço Deus há muito tempo, eu já sei como Deus trabalha, eu conheço a Bíblia toda. Quando você encontra alguém dizendo que conhece muito a respeito das coisas de Deus, você tem a plena convicção e certeza de que aquela pessoa não conhece nada. Porque quanto mais a gente conhece da palavra, mais a gente descobre que servimos a um Deus de coisas inéditas. Então não temos como prever, não temos como colocar Deus dentro de um tubo de ensaio e explicar através da ciência. Não temos como explicar com argumentos como Deus age e como Deus vai operar numa determinada situação de nossas vidas. O que nós entendemos de acordo com a palavra é: nós submetemos a nossa vida aos cuidados do Senhor e Ele faz como quiser. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós nos submetemos à tua vontade. Eu não sei o que o Senhor está fazendo comigo. Eu nunca ouvi falar de alguém que passasse o que eu estou passando, mas eu confio no Senhor, porque o Senhor é um Deus de coisas inéditas. Glória a Deus. Eu disse que eu ia falar 5 coisas inéditas desse texto. Primeira, eu observo aqui um olhar inédito. O olhar de Jesus é diferente. Ninguém havia olhado para aquele homem do jeito que Jesus olhou. Nós lemos aqui no texto, e você prestou atenção, e você pode voltar ao texto e confirmar isto. Todos olhavam para ele e diziam: é pecador. Para ser cego desde nascença, ou ele pecou, ou foi o pai dele, todos viam ele como pecador. Todos viam ele como um problemático, alguém que tinha um problema. Todos olhavam para ele desta forma. Quando Jesus chega e olha para aquele
cego de nascença, Jesus viu um propósito, onde todos só viam problema. Jesus vê propósito, onde os outros veem problema. Quando as pessoas olham, eles dizem, existe um problema. Quando Jesus olha, ele diz, aí tem um propósito. Quando os outros observam a situação que você está enfrentando, diz, ele tem um grande problema. Jesus olha e diz, eu tenho um grande propósito. O olhar de Jesus é diferente de tudo o que o cego já havia experimentado. Ninguém tinha olhado para ele desta forma, ninguém tinha analisado a vida dele. Até mesmo os discípulos perguntaram, Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele, para que ele estivesse nessa situação? E Jesus diz, isso é para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, antes de fazer uma obra inédita, Jesus lança sobre nós um olhar inédito. É por isso que enquanto todos veem o problema, Jesus está de olho na solução e está dizendo, vá em frente, meu filho, continua. Todo mundo diz, para, desista, e Jesus diz, vá em frente, meu filho, continua, eu sou contigo, não desanima não. Mas eu estou ouvindo todo mundo dizendo, para, desiste, e Jesus está dizendo, vá em frente, meu filho. É porque os outros estão vendo o problema, eu estou vendo o propósito, eu estou vendo o que eu vou fazer na sua vida. Nós viemos aqui esta noite, não para ouvir o que os homens acham de nós, viemos aqui para ouvir o que Deus sabe de nós, aleluia. É o olhar dele, ele nos vê de forma diferente. É por isso que eu não estou nem aí para o que os outros acham da gente. Eu pergunto é para Jesus. Jesus, o Senhor sonda o meu coração. Os olhos humanos, diz a Bíblia, só vê a aparência, mas aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, ele penetra, esquadrinha o meu coração, ele conhece o mais profundo do meu ser, do meu interior. Esse é o Jesus que nós servimos, aleluia! Jesus conhece, Jesus nos olha diferente, Jesus ele vê o propósito que ninguém vê. Foi como a filha de Jairo, que quando morreu disseram, vai, deixa, sua filha já morreu, e Jesus dizendo para ele que permanecesse. É por isso que a filha o filho da viúva de Naim estava no caixão, todo mundo chorando e dizendo, nós lamentamos a sua situação, e Jesus dizendo para ela, não chores, porque ele estava vendo algo diferente do que os outros estavam vendo. Talvez você passou a semana ouvindo o que os homens tinham para dizer. Você veio hoje na casa de Deus ouvir o que Deus tem para dizer. O que Deus tem para dizer é baseado naquilo que Ele vê. É por isso que a palavra de Deus às vezes é loucura para os homens, porque a palavra de Deus às vezes se confronta com a palavra dos homens, que a palavra dos homens é baseada naquilo que eles veem. Agora a palavra de Deus é baseada naquilo que Ele vê, naquilo que Ele vê. Ele está vendo o que ninguém vê. Você pode repetir após mim? Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem um olhar inédito. Ele vê você diferente, fica tranquilo. Ele não vê você como os outros veem. Após Jesus liberar sobre ele um olhar inédito, ele dá um testemunho inédito a respeito daquele cego. Jesus diz, não pecou seu pai, não pecou a sua mãe, e nem ele pecou. Todos ficaram espantados, porque o testemunho que se dava daquele cego é que ele deveria ter cometido um pecado muito grande.
uma luta. Tem hora que até para pedir oração a gente tem dificuldade, porque você vai pedir oração e diz que está na prova. Às vezes ouve isso, ao invés da pessoa orar, ela ainda pergunta: mas vem cá, não tem alguma coisa para você confessar? Como se luta fosse algo reservado para quem desobedece. E Jesus nunca prometeu nesta terra que nós não passaríamos por lutas ou provações. Não. Jesus, ele prometeu que nas lutas, nas provações, ele estaria conosco. Mas o testemunho dos outros era o quê? Que ele era o pecador. E Jesus, pela primeira vez, disse o que ninguém disse a respeito dele. Ele ouviu Jesus dizer algo que ele nunca tinha ouvido outra pessoa dizer. Jesus não ficou preso àquela causa. Jesus revelou o plano que ele tinha para a vida dele. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é quem dá testemunho da sua vida. É por isso que quando nós queremos conhecer uma pessoa de verdade, nós não vamos para o Instagram, não vamos para o Facebook, porque no Instagram, no Facebook, muitas vezes, está ali as fotos que a pessoa quer mostrar. É por isso que para conhecer a pessoa, nem sempre, conversando com a pessoa, nós vamos descobrir exatamente quem a pessoa é. Porque quando a pessoa conversa com a gente, ela só conta o que ela quer que a gente saiba. Quem conhece cada um de nós e pode dar testemunho de quem nós somos, é aquele que está conosco no meio da multidão, mas está conosco quando estamos sozinhos dentro do quarto. É aquele que está conosco em todo o tempo. Ele pode dar testemunho de nós. Mesmo quando alguém dá um testemunho contrário, Deus chega para mostrar que é na vida daquele que está sendo muitas vezes injustiçado. Por isso que nós precisamos perguntar, para Deus: Senhor, estão falando mal de alguém, eu preciso conhecer esta pessoa, o Senhor pode me revelar? Porque às vezes falam mal de alguém que Deus dá testemunho, e às vezes fala-se bem daquele a quem Deus não dá testemunho. O dia que Samuel foi na casa de Jessé, Samuel olhou a aparência e Deus diz: aqui tem um de quem eu dou testemunho. Quem é? Não, ele não está aqui. Por que não está aqui? Porque julgam pela aparência, porque dizem que ele não era para estar aqui, mas na verdade ele é o único que deveria estar aqui. Isso são os homens que estão dizendo, ele não deveria estar aqui. Mas Samuel, mande chamar o menor, porque é ele que está no meu coração. Eu dou testemunho de Davi. Oh, irmão, que coisa linda é Deus dar testemunho de nós. Que coisa linda é deixar Deus testemunhar ao nosso favor. Quando você tenta se defender, vira discussão. Quando Deus entra na causa e dá testemunho de você, Ele traz a solução. Deus não quer que a gente entre em discussão nem especulação. Nós entregamos ao Senhor toda a causa e dizemos: Deus, o Senhor me conhece. Estão dizendo algo que não condiz com o que eu sou. Eu peço hoje, Senhor, toma a minha causa. Eu quero liberar uma palavra sobre a igreja nesta noite. Deus está entrando na causa de alguém para mostrar o seu coração,
que não condiz com aquilo que alguém está dizendo, Deus vai mostrar quem você é. Aguarde, deixa Deus falar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo mundo falava mal deste homem, coitado, sofria, coitado, ele já padecia tanto, e ainda falavam tanto mal dele. Eu imagino ele dizendo, não, eu sou pecador, mas assim, como é que eu pequei para ser cego se eu nasci cego? Quer dizer, não, então foi seu pai, foi sua mãe, e tentando, meu Deus, tentando explicar para as pessoas aquilo que ele nunca fez. Eu não sei se você já teve essa infelicidade de ter que provar inocência. Ah, irmão, é tão difícil isso. Prove que você não estava na padaria ontem às 11 horas. Como é que eu vou provar isso? Prove você que eu estava, né? Você está dizendo que eu estava? Prove você que eu estava lá. Como é que eu vou provar uma coisa que eu não fiz? Eu estava em casa às 11 horas. Então prove que você estava em casa. Mas é que lá em casa não tem câmera. Eu vou provar como? Às vezes é tão difícil provar inocência. É o que esse homem estava passando. E que muitas vezes pessoas passam, ter que provar que não fizeram coisas que dizem que fizeram, tem que provar que é honesto quando alguém está disseminando a errada, né, mensagem de desonestidade. São nesses momentos que Jesus entra e traz um testemunho inédito. Ainda que todos estejam falando contra, Jesus chegou para falar uma coisa diferente. Eu vim para dizer quem realmente esse cego é. Terceiro lugar, Jesus usa um método inédito. A igreja pode repetir após mim? Um método inédito. Ele chega para o cego. Vem aqui meu auxiliar de assuntos ilustrativos, irmão João. Uma salva de palmas, por favor, a este. Você é o cego, tá certo? Quer dizer, você está ilustrando o cego aqui, tá bom? Então, aqui está o cego e Jesus está passando. Então, o irmão é cego, não pode, o irmão está me acompanhando, está me vendo. Então, vamos lá, de novo. Jesus está passando aqui, né? O cego está ali, né? De alguma forma, disseram para Jesus, chegou ao conhecimento de Jesus, esse cego nunca enxergou, ele já nasceu cego. E então, quando Jesus fica sabendo que esse cego era cego de nascença, que trazem para ele esta informação, aqui não diz que o cego pediu para ser curado, foi Jesus que viu um homem cego de nascença, não é isso que está no verso 1? Os discípulos é que perguntaram, olha, quem que pecou? Foi ele, foi seus pais? Aí Jesus foi responder os discípulos, e o cego aqui. O cego nem sequer foi naquele dia esperando receber alguma coisa. Foi Jesus que viu o cego. Guarde uma coisa, nem sempre nós vamos ter a fé suficiente para ver o milagre. Antes de nós vermos o milagre acontecer, Jesus viu o potencial do milagre em nossas vidas. Eu não sei se você veio na expectativa de receber hoje o seu milagre, mas daqui a pouco eu vou ministrar, não é porque você viu, é porque Jesus viu você. Aleluia, aleluia. Ele é cego, Jesus não. Ele não podia ver Jesus, mas Jesus podia ver ele. Aqui diz, e passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus chega para ele e nem pergunta nada, não tem diálogo, não tem nada. Ele só diz assim, chegou o dia do seu milagre, viu? Chegou, é hoje. O cego poderia estar esperando o quê? Uma oração, não é? Eu me ajoelho, o que eu faço? Levanto a mão,
Não, não é. Eu vou usar um método inédito. Que método inédito é esse? Olha, eu já vi Jesus curando, liberando uma palavra. Eu já vi Jesus curando, estendendo a mão, colocando a mão. Já houve cego que foi curado até com o cuspe. Jesus diz, vai ter cuspe, mas não é só cuspe não, é cuspe com terra. Jesus cospe no chão, pega e faz um lodo. Irmão, imagina os incrédulos nessa hora, os murmuradores, quando vê Jesus agindo diferente. Irmão, vamos confessar aqui, a gente que prega que Deus faz coisas inéditas, quando a gente vê uma coisa um pouquinho diferente, a gente diz, será que é Deus? Porque eu nunca vi Deus usar alguém assim. Como se Deus só pudesse usar uma língua estranha, só pudesse usar um vaso de um jeito, aquilo que a gente está acostumado. Irmão, instrumento de Deus não é estátua engessada não, instrumento de Deus é usado do jeito que Deus quer, a língua estranha que Ele fala, o jeito que Deus usa Ele, o mistério que Deus toma Ele. Eu estou acreditando e recebendo tudo, e estou querendo saber, Deus, como é que o Senhor vai me usar? Porque enquanto eu estou preocupado em dizer se o jeito que o outro irmão é usado é de Deus ou não é, porque eu nunca vi isso, eu estou perdendo o meu tempo, deixando de ser usado por Deus. Eu vim nesta noite, não foi para ficar observando como os outros são usados, eu vim aqui perguntar, Deus, como é que o Senhor vai fazer na minha vida? Qual é o teu método para mim? Porque Deus não tem forma, Deus tem formas de operar. Deus não tem uma forma, Ele tem métodos diferentes. Ele pega lodo. Eu imagino algum incrédulo olhando e dizendo, eu quero ver, tem alguma coisa que pareça com lodo aí? Não. E passa nos olhos, alguma coisa que seja, eu não vou usar minha saliva, porque a minha saliva não é a de Jesus, né? Mas alguma coisa para ilustrar, se tiver. Se não tiver, a gente ilustra assim mesmo. A minha esposa me deu um conselho, eu acho melhor não. Então vamos ficar só aqui. Irmão João, depois o irmão agradeça a esposa, minha esposa, porque o que eu estava em mente em fazer aqui com o irmão, realmente é uma ilustração, sim. Digamos que aqui tem lodo, amém? Nos olhos dele. Olha aqui. Não, a minha esposa falou que é melhor não. Mas ia ser o quê? Água com areia. A pastora já pediu para parar o processo. O João é tão bonzinho, a minha esposa falou. Mas digamos aqui, que tenha um lodo aqui nos olhos do cego. Todos esperam que Jesus fez isso tudo, que a gente nunca viu Jesus fazer, é um método inédito. Irmão, você está preparado para Deus fazer na sua vida, usar um método inédito? Ou você vai falar, não, assim não, Jesus, eu só recebo se, olha, eu quero que o Senhor fale hoje comigo, se for o Senhor, eu quero assim, olha, eu gosto quando aquele vaso vem marchando assim, na minha direção, se ele vier marchando assim, e falando aquela língua estranha, aí é Deus. Aí Deus olha e fala, quer dizer que agora é você que diz o método que eu vou usar? Aí Deus, de propósito, não faz daquele jeito. Às vezes Deus ia até fazer, mas Deus faz de um jeito diferente para mostrar que não é do meu jeito, não é no meu método, é no método dele. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes Deus não faz tudo que nós gostaríamos que Ele fizesse, e que tudo que a gente precisa, porque a gente não aceita
todos os métodos de Deus. Porque a gente só aceita aquilo que a gente conhece e que a gente aprova. O dia que Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos disseram: isso é fantasma, isso é fantasma. Não estavam preparados para um método inédito de Deus. Abra seu coração, abra sua mentalidade, abra o seu espírito para receber coisas novas de Deus, para saber e entender que Deus não é obrigado a fazer com você do mesmo jeitinho que fez em 1956, Ele vai fazer de uma forma inédita. Ele não está preso nem engessado em uma forma de agir. Esteja aberto, e se Deus não usar aquele vaso que marcha assim, usar um irmãozinho, entre aspas, simples, entre aspas, que está do seu lado, receba, porque Deus usa o irmãozinho também. Não precisa trazer pregador internacional para Deus falar contigo, não. Ele fala do jeito que Ele quer, o que Ele quiser, da forma que Ele escolher. É o método dele. Diga comigo, é um método inédito. Aí todo mundo fica de olho, pensando o quê? Fica com o olhinho fechado agora, porque agora está cheio de lodo aqui, né? É saliva com areia, olha, tá tudo cheio de lodo. O que é que as pessoas querem? É comprovar. Você foi lá no culto? Foi. Jesus estava lá? Estava. Ele fez alguma coisa? Fez. Mas você já está vendo? Ainda não. O cego não saiu dali enxergando. Ele saiu dali cego. E pior, com lodo nos olhos. Agora imagina o cego saindo dali com lodo nos olhos. Irmão, imagina a cabeça do cego nesse momento. Alguém perguntando: ó, desculpa aqui parar o senhor, é só para avisar, seu olho está sujo. Para mim não interessa se o olho está sujo ou está limpo, interessa quem colocou o lodo. Se foi Jesus que colocou o lodo, não tira não. Lodo é coisa ruim se foi os outros que colocaram. Se foi Jesus, deixa aqui. Mas olha, é porque ninguém deixa lodo nos olhos. Eu também não deixo não, mas quando é Jesus, eu deixo. Deixa aí. Quando é Jesus agindo na minha vida, eu deixo coisas acontecerem que eu não deixaria em outras ocasiões. Mas se é Jesus, eu respeito. Não entendo, eu não entendo, mas respeito. Ele mandou eu andar com lodo nos olhos, eu vou andar com lodo nos olhos. E ele vai e saiu dali sem enxergar. Qual é a pergunta que alguém pode fazer para o cego? Cego, você tem certeza? Rapaz, que papelão, você andando por aí. Jesus, se quisesse te curar, Ele tinha te curado lá no culto. Você foi para o culto, Jesus ministrou sobre você, você continua cego, vai-te embora. Você vai continuar com aquilo que Ele te deu. É lodo, mas foi Jesus que me deu. Você vai continuar com isso? Eu vou continuar, porque é lodo, mas foi Jesus que me deu. Se Jesus me deu, foi por algum propósito. Não era exatamente o que eu pedi. Eu fui para lá, Jesus, quando ministrou sobre mim, eu esperava enxergar. Eu saí de lá com lodo. Ao invés de sair com a visão, eu saí com lodo. Mas tem uma coisa, se foi Jesus que deu o lodo, Ele me mandou lavar no tanque de Betesda. É um método inédito. Diga comigo mais uma vez, método inédito. Deus faz na sua vida o que nunca foi feito na vida de ninguém. Deus não precisa repetir histórias para provar que Ele é Deus. Quando é Jesus quem está fazendo,
até o lodo vira instrumento de cura, porque o segredo não está no lodo, o segredo está em quem colocou o lodo nos olhos do cego. É por isso que é inédito. Se Deus agisse sempre da mesma forma, todos iam endeusar o lodo. Ei, chama aí todos os cegos. A gente descobriu a fórmula da cura da cegueira. É só fazer lodo. Põe lodo e passa nos olhos. Não. Lodo foi para ele. E não vai acontecer com mais ninguém. Foi só para ele. É um método inédito. Quarto lugar, Jesus deu uma ordem inédita. Diga comigo, ordem inédita. Ele mandou o cego ir se lavar no tanque. Ele teve que caminhar, sendo cego. Imagina. Jesus, não tem como me curar para eu ir me lavar, não. Eu tenho um encontro com Jesus. Jesus dá testemunho inédito sobre mim para todo mundo, mas me libera com os olhos sujos de lodo e ainda manda eu ir caminhar. Não é mais fácil o Senhor me curar do que eu ter que caminhar para ser curado? É! Só que nós precisamos aprender uma coisa: nem sempre Jesus vai fazer comigo o mais fácil. Ele vai fazer algo inédito, que tenha também a minha participação. Ele teve que caminhar, ainda que cego, até o tanque. Isso exigiu o quê? Fé. Cada passo que ele dava era um passo de fé. Eu estou indo para o tanque porque eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou indo para o tanque porque eu creio no que Jesus falou. Eu estou indo para o tanque porque eu acredito na minha vitória. Eu estou indo para o tanque porque eu sei que Ele não mente. Eu estou indo para o tanque porque foi Ele que mandou. Exige fé. Exige esforço. Ele não tinha como caminhar sozinho, tinha alguém ajudar ele tinha que dar um jeito de chegar até o tanque. Se não fosse através da ajuda de um parente, seria através da ajuda de um amigo, seria através da ajuda até mesmo de um desconhecido. Ele não mede esforços. Na verdade, quem quer, quem acredita, sempre dá um jeito. Ele se esforça e principalmente ele obedece. O motivo principal porque Jesus não curou o cego instantaneamente e mandou o cego ir até o tanque, deu uma ordem que ele nunca mais deu para ninguém e nunca tinha dado para ninguém. O motivo é para nos ensinar a lição da obediência, sem questionar, sem perguntar por quê. Se é isso que Deus está fazendo na minha vida, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou cumprir, é assim que eu vou obedecer. Eu estou indo, eu não estou entendendo nada. Por que você está indo para o tanque? Eu não sei. De onde é esse homem? Eu não sei. O cego não sabia nada a respeito de Jesus. É assim, Jesus ele se apresenta, ele opera, até mesmo quando a gente não o conhece, para a partir daí a gente conhecê-lo. E ele vai andando debaixo de uma promessa. Eu vou fazer uma oração, uma ministração sobre a vida de alguns irmãos que aqui hoje vão sair de posse de um milagre. Talvez você não saia enxergando, talvez a situação piore um pouquinho, porque você vai sair com lodo nos olhos. Talvez Deus te cure instantaneamente também, mas talvez você tenha que se esforçar mais um pouquinho. Talvez você não vai sair daqui ainda com o milagre completo, mas uma coisa eu te garanto: você vai sair daqui hoje debaixo de uma palavra. Se você for obediente a esta palavra, o milagre está aguardando você. Tem milagre que Deus começa com uma palavra, mas só se completa com uma atitude. Deus não quer apenas liberar uma palavra, Ele quer ver a atitude que nós tomamos baseados na sua palavra. Eu queria convidar aqui o Sumaré Adoração, que eu vou falar aqui a quinta coisa inédita que eu vejo
neste texto. Mas guarde isso com você, ele nasceu com uma limitação que ninguém podia resolver. Talvez você tenha chegado aqui hoje com um problema que ninguém pode resolver, uma situação que ninguém deu solução. Era um caso humanamente sem solução para o cego. Mas são esses casos que Jesus gosta. Se nunca aconteceu com ninguém, pode acontecer com você. Recapitulando: primeiro, um olhar inédito. Segundo, um testemunho inédito. Terceiro, um método inédito. Quarto, uma ordem inédita. Quinto, um milagre inédito. Nunca, diz o verso de número 32, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aconteceu com ele pela primeira vez. Deus faz coisas inéditas na minha vida. Deus faz coisas inéditas na sua vida. Você pode profetizar isso para umas 2 ou 3 pessoas perto de você. Deus faz coisas inéditas na sua vida. Mas Deus não podia fazer tudo igualzinho, certinho. Por que vai fazer algo inédito? 3 motivos. Primeiro, para revelar que Ele não está limitado. Ele faz coisas inéditas, porque Ele não está sujeito ao processo. Ele cumpre o propósito, independente do processo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele poderia fazer com você de qualquer forma. Nós é que respeitamos o método dele. Ele está sobre qualquer sofrimento do processo. Segundo lugar, para ninguém copiar. Se o cego fosse curado desta forma e Deus agisse somente dessa forma, todo mundo iria copiar, todo mundo iria fazer. E Deus não age dessa forma. Deus faz com você de um jeito. E ainda que alguém queira pegar carona na sua benção, não vai ter o mesmo resultado, porque o que é seu foi desenhado no céu para você. Terceiro lugar, para que o inimigo, ninguém, nem o invejoso, ninguém atrapalhe o que Deus vai fazer. Se alguém ali quisesse atrapalhar o milagre do cego, sabendo que Jesus ia fazer lodo, poderia tirar a terra. Como ninguém sabia como Jesus ia fazer, a terra estava ali. Qualquer pessoa que é alvo de promessa, de bênção de Deus, se Deus já falou com você, eu vou te honrar, você vai ter destaque, eu vou te abençoar. Se prepare que, não sei porquê, não vou saber explicar, tem pessoas que querem impedir isso, que não gosta de ver o nosso sucesso, aquilo que a gente faz dar certo. Tem gente que não gosta e que vai lutar para atrapalhar, para impedir. Sabe por que o diabo nunca conseguiu impedir uma ação de Deus na vida de alguém? Porque ele nunca sabe como Deus vai fazer. Deus sempre faz uma coisa inédita e pega o teu inimigo de surpresa. Diga comigo: Deus pega o meu inimigo de surpresa. Então, irmão, não reclama se Deus está calado, não, é para o seu bem, viu? Ai, pastor, eu oro e Deus não está falando nada. Não está falando, é para o inimigo não atrapalhar. Não, mas é porque ele podia contar só para mim. Não, irmão, a nossa língua também é grande, a gente acaba contando para alguém. Deus olha e diz: não, eu não posso falar nada, eu estou preparando uma coisa inédita, ninguém pode saber. Por quê? Porque se alguém souber, pode atrapalhar. Se Deus está em silêncio, aguarde, Deus vai fazer do jeito dele. Você pode repetir comigo: Deus vai fazer do jeito dele. Eu deixo 2 versículos da palavra de Deus que confirmam a mensagem que eu ministrei nesta noite. Primeira passagem bíblica, muito conhecida e muito linda, Isaías 43, verso 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O segundo texto que eu quero lhe oferecer, você pode se colocar de pé, nós já estaremos louvando ao Senhor e orando a Deus. Está em 1 Coríntios 2:9.
as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou